Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre uma espécie muito bacana, uma espécie de abenária que começou a floração agora, né, abriu as flores essa semana, né, então achei bem bacana para a gente poder mostrar essa planta para vocês, que é uma das raridades aí da natureza, né. Então essa daqui é a Abenaria medusa, né, olha só que coisa linda, né. É uma planta aí fantástica, né? Olha só as flores dela como são, né? Essas daqui são as flores dela, né? Então, o que é legal, né, da abenária que a gente sabe, né? Isso daqui que a gente vê, esses prolongamentos que a gente tem, é prolongamento dos lobos do labelo, né? Então, ela tem o labelo, o labelo normalmente ele é trilobado, então essas laterais aqui são as laterais do labelo dela, né? Do lobo do labelo, né? Muito bacana e fica dessa forma, né? Olha só. Muito legal, né? Muito linda mesmo, né? E ela parece um passarinho, né? Na parte de cima. Né? Ela lembra, né, até um passarinho, mas o que é interessante? Que tem a radiata. A Abenaria radiata, ela lembra muito mais um passarinho. Ela tem o formato de uma asa mesmo, parece uma pombinha, né? Essa daqui ela lembra também, mas ela já é um pouco menos, né? Mas muito legal. Aí tem essa mancha vermelha aqui, né? Que com certeza será para atrair aí o polinizador dela, né? Muito bacana, né? Abenaria, né? O gênero Abenaria, ele vem o significado, a etimologia do nome, né? Abenas significa rédeas, né? Então é uma alusão justamente a esses prolongamentos dos lobos laterais, né, de seu labelo, né? Então por isso que tem o nome abenária, abena significa rédea, né? Então é uma alusão a esses prolongamentos aí que lembram as rédeas. E no caso, o nome da espécie medusa, né? Então uma referência também à medusa, né? Justamente aí a medusa aí grega, né? Então olha só, muito bacana, né? O que vale se dizer com relação ao gênero Abenaria, né? Então, o gênero Abenaria, ele tem em torno, mais aproximadamente, mais de 600 espécies, né? E ele é distribuído justamente nessa faixa tropical, né? Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E ele se adapta a vários tipos de ambiente. Ele cresce desde próximo ao nível do mar, altitudes próximas ao nível do mar, como até a 3.000 metros de altitude, né? Então, ele tem aí uma vasta distribuição. No Brasil, são aproximadamente 165, já foram descobertas mais algumas espécies, então já acredito que se não tiver nos 170, já está próximo disso ou já até ultrapassou. São espécies que ficam concentradas aí em Minas, São Paulo, Paraná, Bahia, né? Então tem também uma boa distribuição aí também de espécies dentro do Brasil. Tá ok? No caso da nossa lindeza aqui, né, da Abenaria medusa, ela ocorre na China, no Laos, Tailândia, Vietnã, Bornéu, Java, Sulawesi e Sumatra, né? Então normalmente naquelas pastagens de altitude, né? Porque ela é uma planta que ela é uma planta de uma altitude um pouquinho maior, né? Então ela fica ali em torno dos 400 metros de altitude e vai até os 800 metros. Então, em locais aqui como São Paulo, ela acaba se dando muito bem, né? Ela acaba tendo aí o crescimento muito bacana. Então, a faixa aí que ela cresce na natureza fica em torno de 400 a 800 metros de altitude. Bacana? Então, é uma planta aí que ela fica entre o quente e o quente intermediário, né? Então, o cultivo aí, para gente que mora aqui em São Paulo ou regiões um pouco mais altas aí, tem uma grande facilidade com ela, até um pouquinho mais baixas também, tá ok? Bom, essa flor que ela tem aqui, essa flor maravilhosa,
ela tem mais ou menos uns 9 centímetros, né, de tamanho, de 9, quase 10, né, uns 9 centímetros de tamanho. E a planta, normalmente, ela acaba tendo, com a inflorescência, né, ela acaba chegando aí até os seus 30 e poucos, quase 40 centímetros de altura. E sempre aqui com muitas flores, né? Vocês vejam, essa planta aqui já foi uma planta que eu fiz a divisão o ano passado. Então ela floresceu, está florescendo pela primeira vez aqui em casa, depois da divisão, né? Então fiz a divisão o ano passado, que eu vou falar um pouquinho do ciclo dela, e fiz o replante, então ela já teve a brotação, subiu a haste floral, e essa inflorescência aqui ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores, né? Então ela já abriu 4 flores, tem uma aqui abrindo agora, que ela abre como se fosse uma asa de borboleta. É muito legal, né? Porque olha o botão aqui, ó, como que é, muito pequenininho, olha, você olha o botão pequenininho. Aí ela começa a abrir aqui, olha, ela parece que está toda embaraçada, ó. Está toda embaraçada. Você fala assim, poxa, isso não vai abrir, né? Isso vai ficar todo embaraçado, vai ficar feio. Mas conforme vai passando os dias, ela começa ali vascularizando, né? Que nem essa daqui, olha. Abriu alguns dias atrás, então ela está começando a vascularizar, está começando a separar. Mas olha o que é legal, a primeira flor que abriu, olha como que ela já está toda separadinha e toda bonita, ó. Toda retinha, muito legal, né? Então ela vai enchendo de seiva ali e vai acabar ficando toda esticadinha, né? Demora alguns dias, mas ela fica aí, olha, com essa forma muito bonita, né? Então, bacana. Vamos falar um pouquinho do ciclo, né? Como que é o ciclo dessas espécies, né? O que vale a gente sempre citar, que muitas vezes a gente, nas literaturas que a gente acaba lendo também, tem que tomar um pouco de cuidado, porque aonde que está sendo feita essa literatura, né? Ou onde que está sendo feito o cultivo dessas espécies. Por que é importante que a gente falar isso? Porque muitas vezes quando se fala em meses, né? Então, por exemplo, aqui em setembro está entrando a primavera e em dezembro entrando o verão. No hemisfério norte, tá? É ao contrário, né? Então, em setembro está entrando o outono e entrando o inverno, né, para dezembro. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente lê as informações na literatura. Sempre fique mais prestando atenção em qual estação do ano que ele está se referindo. Por que isso? É muito importante, principalmente por causa do ciclo das abenárias. Tá joia? Então vamos lá. Então nós estamos agora entre primavera, né? Estamos aí no final da primavera já, entrando no verão. Né? Então é realmente a época da floração, né? Então crescer a inflorescência dela e ocorrer a floração dela. Vai passar o verão, então ela termina a floração dela no verão, aí no final do verão ela começa a secar. Então começa a secar a haste floral dela, né? Ali no verão já vai secando a haste floral e vai secar também a parte vegetativa. É como se morresse toda essa parte superior dela, ela seca completamente. Quando ela secar completamente, que ela cair, você vai mexer nela, ela vai estar solta, né? Então ela cai toda essa parte superior, tá? Normalmente isso vai acontecer no final do verão, começo do outono, tá? Então morre toda essa parte superior. E ali ela entra no estado de dormência dela, né? Então ela vai passar normalmente o outono e o inverno em dormência. Nessa época da dormência dela, quais são os pontos que são importantes? Se você quer fazer o replante, né? Então se você fazer o replante, você pode fazer a cada ano ou você pode fazer de 2 em 2 anos, né? Normalmente eu prefiro fazer de 2 em 2 anos, não faço todo ano no caso dessa abenária medusa, tá? Outras eu faço todo ano, mas no caso da medusa, da cárnea e da rodoqueila eu prefiro fazer de 2 em 2 anos. Então eu faço logo depois da floração, caiu toda essa parte vegetativa, aí eu faço, se for o caso, né, se for uma época de fazer o replante, eu faço o replante
justamente depois da floração. Não é depois da floração, depois que cai toda essa parte vegetativa dela, que caiu, secou, que você mexe e ela solta, né, só fica ali, parece que morreu tudo, é naquele momento que você vai fazer a parte de trocar o substrato dessa planta. Então você vai tirar, tem uma batatinha, um tubérculo, né, que a gente chama. Então esse tubérculo você vai tirar, coloca um substrato novo e volta a enterrá-lo novamente. Nesse período de descanso, a gente precisa diminuir as regas das abenárias, né? Porque se a gente continuar regando da mesma forma, pode ocorrer do bulbo pegar fungo e ele acaba morrendo, ele acaba secando, ele acaba morrendo. Então a gente diminui as regas durante esse período de descanso, ou seja, no outono e no inverno. A gente diminui, como que a gente faz, né? A gente não molha mais o substrato com muita força, né? A gente dá uma jogada, quando a gente percebe que ele está levemente seco, você vai lá e joga um pouquinho de água, só para dar uma umedecida. Não precisa ficar regando muito. Isso você vai fazer durante o outono e o inverno. Quando começa a primavera, normalmente ele começa a brotação. Né? Então vai começar a brotação. Logo quando começa a brotação, você precisa tomar cuidado também. Não comece a regar com muita força, né? Com muita frequência, porque senão o broto pode fungar também. Agora, quando ele começa a ficar mais ou menos de 1 centímetro, aí você já pode voltar a fazer as regas normais. Legal, aqui que eu vou mostrar uma planta que ela a trasilda, né? Como eu fiz a divisão o ano passado, algumas plantas acabam sentindo, né? Ou demorando um pouquinho mais para sair da dormência. Vocês vejam, ó, essa daqui, ó, ela acabou de sair da dormência, ó, ela está começando a crescer agora. Então, olha só. Então, isso é muito bacana. Deixa eu mostrar aqui 3 plantas que estão em estados diferentes, ó. Essa daqui já está em floração, em florescência. Essa daqui está começando a crescer, então ainda vai sair a floração dela. E essa daqui saiu da dormência agora. Olha, 3 plantas aí em fases diferentes de crescimento, né? Então isso pode ocorrer, principalmente no primeiro ano que a gente faz a divisão das plantas, né? Todas essas plantas foram de uma única divisão, só que tem algumas que sentem um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então essa, olha, está um pouquinho mais atrasada, ó. Essa já cresceu a planta, ainda falta sair a inflorescência, e essa daqui, olha, já praticamente já a planta já com a inflorescência aí grande, né? Então é isso que a gente faz. Então, quando tiver mais ou menos desse tamanho, aí você volta a fazer as regas normalmente. Então, isso já vai ser ali no começo da primavera. Então, ele vai começar a crescer no começo da primavera, entra no crescimento dela, e quando chega final da primavera para o início do verão, o normal, né, é que aí a planta já tenha a inflorescência dela aí já chegando no verão. Tá ok? Bom, substrato. Qual substrato que eu utilizo aí nas abenárias, nas plantas terrestres? Eu utilizo uma mistura de casca de pinos, casca de arroz carbonizada, turfa e perlita. Então uso 1/3 de cada ingrediente. Uso 1/3 de casca de pinos, 1/3 de casca de arroz carbonizado e 1/3 de turfa com perlita. Faço essa mistura, eu sempre dou preferência para molhar essa mistura, então eu molho essa mistura, porque senão começa a subir um pozinho e incomoda. Então faço essa mistura, molho ela e depois eu faço o replante. Quando eu faço o replante, não precisa adubar, porque essa planta está em dormência, né? Então não adianta você colocar adubo ali, porque pode até ser prejudicial ao bulbo. Então eu não coloco adubo, não coloco nada. Quando ela começa agora essa fase aqui, olha, essa fase de crescimento que ela começa a apontar, agora é hora de você adubar. Então normalmente o que eu faço aqui? Eu coloco bocache e coloco também, faço adubação com micro-orquisiferte. Então aí agora é hora de você adubar a planta para ela justamente crescer rápido, forte, como essas duas aqui, olha só como que ela cresce bonita.
E aí depois já soltar a inflorescência dela. A adubação com micro-orques de fértil, normalmente eu faço a cada 15 dias. Bacana? Outros cuidados. Sempre mantenha assim, um bom espaçamento entre as plantas, né? Para que elas não fiquem muito juntas, né? E falte ventilação, né? Ventilação que a gente diz, o ar circulando por volta da planta, né? Por que isso é importante? Quando a gente rega as abenárias, se ela ficar úmida ou se ela ficar molhada durante muito tempo, começa a manchar as folhas e pode manchar também a parte aqui de crescimento. E se fungar essa parte de crescimento, não tem floração. Ela vai florir só no ano seguinte. Tá? Depois ela vai secar e não vai ter floração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, para essa ventilação dela. A adubação a gente já falou. A ventilação, um bom espaçamento entre plantas e a luminosidade. Normalmente eu utilizo uma luminosidade com uma filtração em torno de 70% aproximadamente. Tá? Então, se for muito escuro, muitas vezes ela não floresce. É um outro problema das abenárias, né? A abenária ela precisa de um pouco mais de luz, né, do que outras plantas terrestres. Porque tem plantas terrestres que não estão nem muito aí para a luminosidade. Mesmo que seja uma luminosidade inferior, ela acaba florescendo. As abenárias não, ela precisa de luz. Então, em torno de 60%, 70%, então tomar um pouco de cuidado, porque senão elas não florescem. Tá joia? E é isso, né? Então, é os cuidados que a gente deve ter. Cuidado também com o vaso, não use vasos muito grandes. Então, ó, vocês vejam ó, o tamanho do vaso, um vaso compacto, para que ela possa também, para que não tenha aquele excesso de água ou excesso de umidade no tubérculo, né? Então, use, dê preferência sempre para vasos pequenos, né? Para você cultivar elas. E ali você vai fazendo replante a cada 2 anos e aí de uma maneira bem tranquila você vai conseguindo cultivá-las em vasos pequenos. Elas não gostam de vasos muito grandes. Então tome um pouco de cuidado com isso também. Tá joia? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje a respeito aí dessa maravilha aí da natureza, essa coisa linda que é a abenária medusa. Olha só, mostrando ela para vocês novamente, uma espécie aí que vem lá da China, Laos, Tailândia, Sulawesi, Vietnã, então daquela região, e é uma espécie aí fantástica, né? Uma floração de se admirar. Olha só que coisa linda, muito bonita mesmo, né? Então essa daqui é a nossa lindeza que foi o destaque de hoje, a abenária medusa. Tá ok?